Então, por que as pessoas ainda não construíram uma colônia na Lua? Provavelmente porque não há materiais de construção suficientes, nem lojas de ferragens lá. A única saída seria levar os materiais da Terra. Então, os ônibus espaciais seriam como caminhões de construção. Agora, imagine que você queira construir uma casa e usar a entrega da FedEx para receber todo o material necessário. Seria exorbitantemente caro e um tanto insano. Utilizar ônibus espaciais seria o mesmo. Uma colônia em Marte parece ainda mais improvável agora. A distância da Terra até a Lua é de cerca de 384 mil quilômetros, enquanto são pelo menos 55 milhões de quilômetros entre o nosso planeta e Marte. Mas os asteroides são outra história. Esses objetos rochosos orbitam o Sol como planetas, mas são muito menores, de 9 metros a 482 quilômetros de diâmetro. Se você juntasse a massa de todos os asteroides do Sistema Solar, ela ainda seria menor que a da Lua. Os que se aproximam da Terra carregam bilhões de dólares em metais e minerais. E alguns chegam tão perto que os especialistas acreditam que as missões de mineração de asteroides podem se tornar uma realidade em um futuro próximo. Seus olhos ficam brilhando e você desliga a TV. Depois de aprender coisas tão legais, tem dificuldade em pegar no sono. Quando finalmente consegue cochilar, sonha que está flutuando no espaço infinito e acorda assustado, sentindo-se desorientado. Seu corpo parece estranho. Não há oxigênio suficiente para respirar. Então você abre os olhos e olha em volta. E está dentro de uma cápsula de dormir. As paredes são cobertas por vários botões diferentes e telas minúsculas. Após testá-los por um tempo, um dos painéis deslizantes vira para o lado. Você rasteja para fora do casulo. A ausência de janelas e de qualquer luz natural o faz pensar que está no subsolo. Dezenas de cápsulas para dormir estão por todas as paredes. A porta que dá para fora da sala é feita de metal e parece pesada e imóvel. Mas assim que você pressiona o botão na parede ao lado dela, ela abre silenciosamente. Depois de subir um tempo por um corredor escuro, você se encontra em uma sala menor. Seu coração desmorona. Há pelo menos meia dúzia de trajes espaciais volumosos dentro. O que isso significa? Você está no espaço? Ei, bom chute! Então, tenta abrir a única outra porta da sala, que parece ainda mais resistente do que a anterior, mas ela simplesmente não se move. Você suspira e começa a vestir um dos trajes espaciais. Assim que estiver protegido e em segurança ali dentro, a porta será desbloqueada automaticamente. Depois de esperar um pouco em uma câmara de descompressão, você finalmente dá um passo para fora e a respiração fica presa na garganta. Ao olhar para cima, vê uma linda orbe azul. Ela parece estar brilhando. Assustado, você percebe que é a Terra e que está bem perto dela. Será que está parado na superfície da Lua? Improvável. Este corpo espacial é bem menor e sua superfície não se parece com a do satélite natural do nosso planeta. A forma é irregular e há muitas crateras e sulcos. Acima da sua cabeça, vários quilômetros acima da superfície, dá para avistar uma rocha bastante grande. Então seria um asteroide? Nesse caso, a rocha suspensa no ar é uma lua companheira. A julgar pela proximidade do nosso planeta, deve ser um asteroide próximo à Terra, ou talvez até mesmo um que cruza por ela. Esses são asteroides que passam pela órbita do nosso planeta. Os astrônomos conhecem cerca de mais de 10 mil desses corpos espaciais. Quase 1.500 deles podem ser considerados potencialmente perigosos para a Terra. Você se sente orgulhoso de si mesmo por se lembrar de tantas informações que viu no programa de ontem. De repente, percebe que seu traje espacial não está preso a nada. E ainda assim, você está flutuando sobre a superfície, ou vagarosamente se afastando para um espaço aberto. O asteroide deve ter gravidade artificial. Caso contrário, sua própria gravidade seria muito fraca para impedi-lo de sair voando. Pense sobre isso. Criar um campo gravitacional faz sentido. Sem ele, os colonizadores teriam problemas de coordenação, equilíbrio e orientação no espaço. Eles também se sentiriam constantemente enjoados. Além disso, seus ossos perderiam minerais e ficariam 1% menos densos a cada mês. No momento seguinte, a razão pela qual você acordou nas profundezas do subsolo começa a lhe fazer sentido. As pessoas que vivem neste asteroide devem tê-lo escavado. Agora estão morando lá dentro. Elas também o fizeram girar. A força que é criada quando um corpo gira em torno de seu eixo, chamada de centrífuga, simula a gravidade terrestre. Seu traje fornece a proteção necessária contra o frio e a radiação.
a temperatura na superfície de um asteroide pode ser de menos 73 a menos 101 graus. Sem alguma fonte de calor, você não sobreviveria por muito tempo. Quando está na Terra, o forte campo magnético do planeta e a atmosfera o protegem das explosões solares e da radiação cósmica. Mas os asteroides não têm esse mecanismo de defesa. Deve ser outra razão pela qual os colonizadores vivem sob a superfície. Cavar pelo menos 91 metros de profundidade dentro do asteroide é o suficiente para proteger os habitantes da radiação. Só então, uma pergunta vem à sua mente: o que você está fazendo aqui? Como se fosse uma dica, percebe que uma figura em forma humana aparece nas proximidades. Pela maneira como ela gesticula, você percebe que deve estar furiosa. De repente, o rádio do seu capacete liga. Através do ruído de fundo, dá para ouvir. O que você está fazendo aí? Não temos tempo a perder. Mãos à obra, agora! Trabalho? Que tipo de trabalho pode ser? A colônia deve abrigar mineiros de asteroides. Os astrônomos acham que os asteroides podem ser o material que restou após a formação do sistema solar, ou ser detritos planetários. Os planetas frequentemente se despedaçam depois de sofrer acidentes espaciais, como nos casos de colisões com outros corpos celestes. Mesmo sem visitar asteroides, os cientistas sabem do que são feitos. Para isso, usam uma técnica especial. Ela ajuda a descobrir de que minerais ou metais um asteroide é feito, analisando a luz refletida em sua superfície. Alguns podem conter não apenas ferro, magnésio e níquel, mas também oxigênio, água, ouro e platina. O asteroide em que você está provavelmente é um daqueles que contém água. Sem ela, a colônia não sobreviveria. Além disso, as pessoas que trabalham aqui provavelmente quebram essa água em oxigênio e hidrogênio. É assim que produzem o combustível que faz todas as máquinas e mecanismos funcionarem. E o oxigênio é usado para respirar. Digamos que as pessoas exploraram todos os asteroides no cinturão de asteroides entre Júpiter e Marte. Então, cada pessoa na Terra teria quase 100 bilhões de dólares. Para se ter ideia de quanta coisa legal esses corpos espaciais têm. Um asteroide com um diâmetro de menos de 1,5 km pesaria cerca de 2 bilhões de toneladas. Esse peso incluiria 30 milhões de toneladas de níquel, mais 1 milhão de toneladas de cobalto e, pelo menos, 7.500 toneladas de platina. Só essa quantidade de platina custaria bilhões de dólares. E agora imagine quantos asteroides como esse viajam pelo sistema solar. De qualquer forma, você não pode procrastinar mais. Afinal, está aqui para fazer mineração. Enquanto se arrasta na direção de onde o homem furioso desapareceu, presta atenção nos detalhes. O maquinário que vê parece ser movido a energia solar. Existem muitos robôs correndo por aí. Você acha que isso permite que os colonos diminuam o consumo de combustível, alimentos e outros suprimentos? As minas do asteroide são semelhantes às da Terra. O método que os colonos usam para extrair minerais é raspando-os do corpo espacial. Túneis profundos e poços perfuram a rocha. A propósito, aqueles que os criaram tiveram que ser extremamente cautelosos. Os asteroides não são rochas gigantes, e sim pilhas de entulho mal organizadas. Se você não tomar cuidado ao perfurar, esses montes enormes de cascalho podem simplesmente desmoronar. Eles também podem se desintegrar quando são girados para gerar gravidade. É por isso que um asteroide deve primeiro ser esvaziado com cuidado. E então, os habitantes têm que garantir que o giro não cause muito estresse à sua estrutura. Falando em gravidade artificial, graças a ela, os mineiros não precisam se preocupar com o minério valioso flutuando no espaço. Caso contrário, uma grande proteção teria que ser esticada sobre as minas e usada para coletar o material precioso. Após o término dos recursos do asteroide, a colônia será movida para o próximo. Depois de um dia de trabalho aparentemente interminável, você arrasta seu corpo exausto para a cápsula de dormir. A única pergunta em sua mente é apenas um sonho ou vou ficar preso aqui por meses?